Estudamos livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuro, item 5, Penas Temporais, a partir da pergunta 983. Eu fiquei na dúvida se nós já passamos por esse estudo aqui. Penas temporais, né? Só que o que acontece? Eu fui buscar aonde eu tenho, né, tudo catalogado com os nomes lá no YouTube, e eu não encontrei. Falei, então vamos passar por aqui, porque como nós estamos fazendo o estudo, deixando registrado tudo quanto ao Livro dos Espíritos, nós temos que passar por todas as partes, né? Vocês já viram aí, tem alguns capítulos que nós já até terminamos, né? Mas nós precisamos seguir todos os pontos que estão aqui. E uma hora nós vamos fechar o Livro dos Espíritos e não vamos mais retornar aqui, a não ser quando necessário ir numa pergunta e outra, né? Para poder fazer alusão àquilo que estaremos estudando no momento. Mas nós não vamos voltar aqui detalhadamente como nós estamos fazendo esse estudo agora, tá? Então, eu procurei, vi, não tinha, então nós estamos passando aqui por esse item, né? O item 5, penas temporais. Então, vamos lá. O nome já nos é sugestivo. Temporais. Temporal. Aquilo que vai chegar e vai passar. As penas, as expiações, que são tantas que a gente passa dentro da nossa caminhada, mas a grande maioria delas vão chegar e vão terminar. Outras vão permanecer mais tempo, todas irão terminar, tá? Mas algumas vão permanecer mais tempo. Mas ainda assim, que passe por essa demora, mas um dia ela se encerrará. Ainda que esse encerramento venha com o fator morte do corpo físico. Mas a vida vai continuar, nós vamos continuar tendo novos desafios e todos eles, quando a gente tirar o aprendizado que a gente precisa, nós vamos, então, seguir em frente, nos ver livres, vai passar, e aí outros virão, né? Mas, consequentemente, os ensinamentos também estarão em nós, nos fazendo mais fortes, nos fazendo mais aptos a continuar a nossa caminhada. Então, a pergunta 983, Allan Kardec vem perguntando aos espíritos o seguinte: o espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Então, ele já vem nos afirmando, né? Então, ou seja, aquele espírito, eu vou expiar um ato negativo meu. Então, muitas das vezes, esse ato de expiar em uma nova existência, em uma nova reencarnação, eu vou passar por sofrimentos materiais. E aí ele continua. Assim, não será exato, não será justo dizer que depois da morte a alma só tem sofrimentos morais? Então, se eu venho para uma existência e passo por escassez material como expiação, aquele, então, que desencarna não vai passar tão somente por expiações, por sofrimentos morais. Olha a resposta dos espíritos. É bem verdade que a alma reencarnada encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis geralmente que o morto já não sofre mais dores físicas, mas de acordo com as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais cruciantes e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Então, olha o que ele está nos dizendo, né? Quando eu venho expiar, o corpo sofre,
Mas é verdade que o nosso espírito, enquanto encarnados alma, desencarnado espírito, também sofre de tribulações. E ele dizendo, vocês dizem, quando o corpo físico morre, fulano descansou, né? Fulano vai descansar. Já não tem mais dor, já não sofre mais dor física, mas ele pode sofrer o quê? Dores morais cruciantes, né? Dores morais difíceis. Porque nem sempre somente o que passa o nosso corpo, às vezes aflige a nossa alma. Mas tem determinados pontos que nós precisamos desenvolver que lá no futuro, né? O espírito também sofre demais. E olha se não sofrer junto com a matéria. Sofrendo corpo físico e corpo espiritual, tudo junto em uma só existência, né? A questão não é, esse vai sofrer somente materialmente, somente enquanto espírito, porque aquilo que a gente precisa desenvolver enquanto seres e indivíduos está em nós. E nós vamos precisar ir em busca desses entendimentos para a gente tirar de nós, através do aprendizado, aquilo que a gente precisa consertar. A gente pega o aprendizado e tenta nos moldar, para aí, então, a gente ter êxito e, naquele ponto, se ver livre das dores morais que cada um de nós possa estar carregando. Então, olha lá, o mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de falta de outra existência, quando não se trata de consequência das faltas de existência atual. Então, o que nós passamos diante de uma encarnação, diante de uma expiação, é fruto de existências passadas, de atos, né, negativos nossos, ou atos dessa própria existência. É perfeitamente possível que a gente fale uma coisa de manhã e à tarde está ali pagando a conduta de mais cedo, né? Os antigos falavam, a justiça divina está vindo a cavalo, né? Hoje em dia está vindo de carro, né? Já está bem mais rápido, né? Está a cavalo mais não. Então, o que nós passamos, o sofrimento que o corpo passa, muitas das vezes, ali, junto daquele sofrimento, tem um sofrimento moral. Quando a gente fala do orgulhoso, quando a gente fala daquele que humilha, não só o corpo material sofre, mas o sofrimento está lá dentro da alma, porque é necessário passar por aquilo para entender uma atitude lá do passado. Então, muitas das vezes, um acompanha o outro. Ao sairdes daqui, compreendereis bem. O homem se crê feliz, o homem, né, se acha, acredita feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões. É o que se esforça menos para ser melhor. Geralmente, ele espia na mesma vida essa felicidade efêmera, mas a espiará certamente numa outra existência tão material quanto essa, né? Então, ou seja, se a gente não espiar agora, quando a gente retomar a um mundo material, novamente
aquilo que um dia nós contraímos estará à nossa espera, né? Porque quando a gente é socorrido e está nos mundos positivos, né? Alguns chamam de mundos felizes, é fato que a gente pode até passar por determinadas turbulências, confusões, né, na chegada, mas passa, a gente se adapta, ali é tudo uma maravilha, porque tem emprego para todo mundo está num plano de igualdade, você pode fazer o que você quiser, que tem vaga para você fazer, só não trabalha quem não quer, né? Você é apto a trabalhar e ter merecimento de um monte de coisas. Quem está nas zonas umbralinas está sofrendo um pouco mais, mas pela vibração que está nele, que ele não está conseguindo desvencilhar dela nem temporariamente, ou seja, ainda não tem o discernimento necessário. Mas se nós não consertamos algo hoje, enquanto dentro da materialidade, nós uma hora vamos precisar. O corpo físico sofre, mas a nossa moral é atingida de forma crucial, porque é onde nós vamos ter que jogar por terra convicções que temos e muitas das vezes essas convicções terá o dedo na ferida, ou seja, se moldar dói, né? E nós vamos ser colocados a provas ferrenhas para que nós não tenhamos opções ou opção de voltar atrás, mas opção de aprender. Infelizmente, alguns, ainda que nessa situação, não aprendem. Mas aí, enquanto não aprende, o que acontece? A gente vai se ver novamente diante daquela circunstância até aprender, até retirar o aprendizado que a gente precisa. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes da vossa encarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e principalmente da lei da justiça, fica impune. Se a punição não é feita nessa vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos é visto por muitas vezes atingido pelo seu passado. Então, nós vamos passar, aqui. Né? Ele já tinha respondido essa pergunta na pergunta anterior. As vicissitudes, os problemas que a gente passa na vida, é somente dessa encarnação? Não, muitas coisas vêm de longe. Também possamos ter algo dessa existência, que foi contraído nessa existência e que a gente se vê diante de uma oportunidade para sanar. Mas é fato que quando a gente vem para a Terra, nós já viemos, né? Trazendo aí o nosso pergaminho com o nosso projeto reencarnatório, com os pontos necessários à nossa passagem para a nossa evolução. Pergunta 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro constitui uma recompensa para ela? Se eu estou em um mundo de expiação e provas, e eu reencarno no mundo de regeneração, ou seja, um mundo menos grosseiro, constitui uma recompensa para mim? E quando eu falo mim, nós podemos considerar nós, cada um de nós. Então, se a gente reencarna amanhã em um mundo mais sutil, menos grosseiro, né? Menos primitivo em relação à Terra, é uma recompensa que nós estamos tendo?
é a consequência da sua purificação, pois à proporção que os espíritos se depuram, encarnam-se em mundos cada vez mais perfeitos, até que a tenham despojado de toda a matéria e que se tenham lavado de todas as impurezas para gozar por todas as eternidades da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Então, reencarnar não é questão de recompensa, mas é questão de aprendizado. Se eu aprendi determinada lição e eu estou apto a mudar de mundo, de densidade, sair de uma coisa mais densa para uma menos densa, é sinal que eu dei um passo à frente, é sinal que eu evoluí em relação a tantas chagas, tantas feridas, né, que eu precisava fechar e consegui fechar. Então, se eu evoluo, se eu consigo uma depuração, eu estou apto, assim como quando a gente faz uma prova, né? Se eu estou saindo do ensino médio e eu quero ir para a faculdade, eu preciso hoje, para a maioria das universidades, eu preciso fazer o Enem. Dentro do Enem, eu preciso ali, naquelas linhas, expressar o meu conhecimento. Se eu obtenho uma nota X, eu estou apto, então, a frequentar um novo mundo, né, que é o mundo universitário. Se eu não aprendi, ou eu vou estar lá no ensino médio, vou ter uma reprovação lá no ensino médio, ou então será necessário eu estudar um pouco mais para absorver mais aprendizado e então refazer e repetir a prova, né? Então não é questão de recompensa, mas é questão de, olha, eu estou apto, eu me depurei, e nessa minha depuração eu aprendi. Aprendendo, então, eu evoluí. Então, eu evoluindo, é justo que eu, então, vá para uma densidade mais sutil, porque já não precisa, não faz jus eu estar, eu continuar lá onde eu estava, porque tudo que eu tinha para absorver ali foi absorvido, foi aprendido. Permanecer ali significaria, para mim, atraso. Então, eu avanço. Não é recompensa reencarnar em um mundo mais sutil, mas é depuração, sinal de aprendizado. Nos mundos onde a existência é menos material que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos contundentes. Os homens desconhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não possuindo nenhum motivo de ódio nem de ciúme, vivem em paz entre si, porque praticam a lei de justiça, de amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e as contrariedades que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que causam o tormento de nossa existência terrena. Então, nós precisamos avançar muito, né? Nós precisamos estudar bastante, trazer para a nossa conduta, conseguir nos modificar, orar e vigiar o tempo todo, porque tem hora que passa cada coisa pela cabeça da gente que só Jesus, e eu me incluo nessa, todos nós, porque nós estamos aqui encarnados, todos nós somos cheios de erros e de defeitos, mas aí a gente ora, traz a nossa fé viva e raciocinada e tenta modificar aquilo. Ah, eu não consegui de agora, mas eu tenho que manter aquela reflexão em mim, porque eu preciso almejar a mudança. Porque são esses pontos que eu preciso estar com eles fechados em mim para o meu avanço. Então, se eu quero avançar,
Se eu desejo estar um dia na classe dos espíritos puros, nós vamos precisar nos depurar. Ainda que nós vamos fazer uma prova só 70 vezes. Mas nós vamos ter que comprovar que nós, de fato, conseguimos aprender. E esse aprender é fechar essas chagas que estão em nós, né? As chagas aí do ódio, do ciúme, do orgulho, as paixões terrenas. Pergunta 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? E se eu tiver progredido? Eu progredi. É possível que eu reencarne ainda na Terra? Então vamos lá. Sim. Se não pôde concluir sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la numa nova existência, mas então, para ele, não é mais uma expiação. Então, vamos lá. Eu me depurei, mas tem certos pontos que eu ainda preciso melhorar. Ou seja, minha missão não está completamente, eu estou de recuperação, né? Então, é possível que a gente retorne, por misericórdia divina, para terminar aquilo que nós não terminamos, né? Então, nós vamos passar por outros meios menores do que a expiação, só para completar aquilo que nos falta. Então, é possível voltar quando a gente não cumpriu a missão. Nós vamos voltar para ambientes como o terreno, não quer dizer que seja na Terra, pode ser em outro lugar que tenha, né, esse cunho de expiação e prova. Nós podemos voltar perfeitamente. E vamos voltar tantas vezes quanto for necessário, até nos depurarmos por completo. Nós só vamos sair do mundo de expiação e provas quando a gente estiver apto. Ou então, quando estivermos aí em recuperação, missões precisando terminar e nós não terminamos, né? Olha, estou lá no segundo ano do ensino médio, mas tem uma prova ali, que é uma matéria que eu não consegui passar. Passei em todas as outras. Ah, minha filha, pode saber que um dia, então, você vai precisar voltar para você fechar aquele ciclo que você iniciou e não conseguiu, então, concluir. Né? Ah, mas eu estou no segundo ano. Eu ainda não terminei o ensino médio. Ah, então você vai voltar para terminar o ensino médio. Né? Então, é nessa toada que a gente vai seguir. Pergunta 987. O que acontece com o homem que, sem fazer o mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? O homem está aqui, encarnado. Quando nós estamos dizendo homem, nós estamos referindo ao ser humano, enquanto encarnado na Terra, homem e mulher. Então, o que acontece? Que a gente não faz o mal, mas não faz nada também para nos libertarmos, né? Da influência da matéria. Já que nenhum passo dá para a perfeição, deve recomeçar uma existência da mesma natureza daquela que deixa. Permanece estacionário e, desse modo, pode prolongar o sofrimento da expiação. Então, veja bem, né? A gente vem, não faz mal nenhum, mas também não trabalha para tentar fechar essas chagas que existem em nós. Então, nós desperdiçamos uma existência. Nós estamos estacionários, estagnados. Lembrem, retroagir, andar para trás, jamais. O que eu aprendi, o que eu avancei, é meu, é nosso, está em nós. Está em cada um de nós, ninguém nos tira. Mas é possível estagnar, parar em um determinado ponto, né? Como aquelas pessoas que estão sendo reprovadas reiteradas vezes e estão no mesmo ponto, não conseguiram avançar.
Eu vou ali, faço uma prova, reprovo. Sem aprovar nessa prova, você não consegue ir para frente. Então, eu volto novamente e vou voltando. Até que eu, então, obtenho o quê? A aprovação. Então, daí em diante, eu sigo. Né? Mas se eu não faço mal, mas também não faço nada, eu permaneço do mesmo jeito que eu cheguei. Então, eu desperdício, né? E aí, ele fala, né? A próxima expiação pode sofrer um pouco mais. Porque deixou, né? De realmente aprender aquilo que poderia. E aí vai ficando desgastante, não é assim? Quando você vai e faz uma coisa várias vezes e não está dando certo, às vezes um problema que é pequeno, a gente, pelo cansaço, se torna grande, se torna enorme. Né? A mesma coisa é o espírito. Pergunta 988. Há pessoas cuja vida transcorre numa calma perfeita, que nada precisando fazer por si mesmas, conservam-se isentas de contrariedade. Essa existência feliz representa uma prova de que ela nada tem que espiar de uma existência anterior? O que ele está dizendo, né? Aquelas pessoas que a gente olha e fala, gente, mas fulano é tão feliz, ele não passa por nada. Olha a vida que ele tem, olha a minha vida. Olha tudo que aquela pessoa tem e eu muitas vezes não tenho nada. Que vida feliz é essa que ela veio ter aqui na Terra? Então, essa existência feliz representa uma prova, uma vida que nada tem que espiar? Olha a resposta. É de vosso conhecimento que existam muitas pessoas nessa situação? Se acreditais que elas são em grande número, enganai-vos. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que ela não lhes serviu para progredirem. Então, como o preguiçoso lamenta o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se, a não ser exercendo sua atividade. Se adormece na indolência, não adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária de sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que tenha praticado e daqueles a quem tem levado a desgraça. Cada um segundo as suas obras. Quem foi que disse que o outro que você está vendo como totalmente feliz não tem expiações a passar? Muitas das vezes estamos enganados em relação ao outro. Às vezes o outro não demonstra ou você não tem conhecimento do que o outro passa, mas todos nós que estamos aqui, 99% estamos aqui para passar por expiações. Às vezes, até espíritos puros que por aqui passam, ainda assim experimentam essa expiação, sem haver necessidade. Mas eles vêm para nos ajudar no progresso. E exemplo disso é Jesus. Jesus passou pelo mundo, olha a expiação que Jesus enfrentou, mas ele veio para nos ensinar as leis divinas. Né? Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir aquilo que Deus determinou que cumprisse nesse mundo. E tem aqueles, né, que nada fazem, que acham que aqui está de brincadeira, que preferem estar aqui como se fosse a passeio,
mas eles também chegarão lá na frente e irão arrepender-se da sua conduta diante daquilo que deveria ter feito e não fez, né? Então, por isso eu disse a cada um conforme as suas obras, né? Então, a realidade e a verdade é, tudo achará um jeito de nos encontrar. Aquilo que nós omitimos, que nós não fizemos, devíamos ter feito, tudo isso será somado ou reduzido à nossa nota lá na frente. Quanto mais alta a nossa nota, mais felizes nós vamos ficar. E quanto mais baixa a nossa nota, mais apreensivos em relação ao futuro nós ficaremos, né? Lembra daquela questão da infelicidade real? Aqueles que não conseguem cumprir de fato o que vieram fazer são infelizes porque lá na frente o futuro os espera e o retorno é para todos nós, seja ele positivo ou seja ele negativo. Pergunta 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que estão em torno dele por causa do seu caráter. Qual será para elas a consequência disso? Então, veja bem. Há pessoas, né, que elas não são realmente más, né? Elas não têm aquela maldade positivada neles. Mas todo ambiente que ele chega, ele torna aquele ambiente infeliz, né? Infelizmente, tem pessoas assim, né? A hora que ele chega, tudo em torno dele tende a ficar infeliz ali pelo caráter em si. Qual será para elas a consequência disso? Certamente, essas pessoas não são boas e expiarão, tendo perante si aqueles que elas tornaram infelizes. E isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Lembram? Um mal feito meu, eu vou precisar arrepender e reparar diante daquele que eu fiz o mal, e eu vou precisar também expiar. 3 pontos. Eu posso até arrepender e reparar. Mas se não der para expiar aqui, lá na frente eu vou expiar. Se por algum motivo, por alguma razão, você faz aquele outro infeliz intencionalmente, apesar, não sou tão mal assim. Mas pela essência que você carrega, você faz aqueles infelizes, né? Então você vai se ver também diante dessa oportunidade. Você vai se ver diante dessa conduta. Porque quando eu passo na carne, meus amigos, eu não quero passar de novo. Porque eu experimentei o quão ruim é. Assim, quando eu passo o que é bom, eu quero continuar trabalhando na cena do bem, para que mais coisas boas me aconteçam, não esperando nada do outro, mas aprendendo que a minha conduta semeia. E se a minha conduta semeia, eu quero jogar no meu caminho flores, para que flores eu possa encontrar. Então, eu cuido da minha conduta, porque a minha conduta refere-se a mim. Que Deus e Jesus possa dar a todos nós discernimento, que nós possamos conseguir seguindo, mas, sobretudo, com a nossa fé viva e raciocinada, orando e vigiando, sabendo que Jesus está à frente, Jesus está no barco, a espiritualidade amiga trabalha, mas nós também precisamos trabalhar. Alguma dúvida, gente?